comecei a desenvolver o meu autoconhecimento. Isso mudou muito o jogo do Mário líder, tá? Então, vamos entrar em umas perguntas aqui. Vamos lá. Se você pudesse conversar com o seu eu do passado, o Mário de hoje conversando com o seu Mário do passado, quando você pegou e assumiu seus primeiros cargos de liderança, o que vocês conversariam entre si? Quais dicas o Mário de hoje daria para esse Mário do passado? Cara, o passado que era esse? Legal, isso é muito legal. Cara, eu era muito impetuoso. Eu fui de uma e às vezes até arrogante, cara. Não falo isso hoje com bastante certeza que eu estou falando. E eu diria, cara, e isso não foi a minha melhor parte. O que foi a minha melhor parte foi justamente ser uma pessoa interessada nas outras pessoas, uma pessoa estudiosa, tá? E eu diria, cara, toma muito cuidado no relacionamento com as pessoas. Lembre da pessoa, é mais do que empatia, é alteridade, cara. Eu falo que empatia simpatia é você calçar o sapato do outro, né, cara? Simpatia é você saber que o outro está calçando o sapato dele. Empatia é você calçar o sapato do outro. Alteridade, cara, é você calçar o sapato do outro e entender por que ele calça esse sapato. É muito mais do que empatia, cara. E eu falo que é isso que eu aprendi ao longo do tempo e que eu falaria para esse Mário. Cara, entenda por que a pessoa está fazendo isso. Não é entender só por que ela faz. É entender quais são os motivos. Nós somos pessoas criadas em locais diferentes, em famílias diferentes, com pensamentos diferentes. E às vezes, cara, a minha realidade me diz que esse chá é bom. E você, na sua realidade, pode dizer, não, no caso ninguém nunca toma chá. E aí você não vai gostar de chá. Então você tem de entender por que esse cara gosta de chá. Né? Por que você gosta de café? E aí você entende, não, ele foi criado lá na casa dele, a avó dele tomava chá, isso remete a ele. Ah, não, o Silvestre foi criado numa fazenda de café. E aí você vai entender, então é por isso. Então, cara, a gente tem que ter... Eu falaria pro Mário, cara, pensa nisso, entenda as pessoas. Teve uma vez, cara, eu vou dar uns exemplos aqui, se você me permita, que a gente implantou um modelo novo de trabalho aqui. Na época eu tinha um andar aqui com 700 metros, cheio de papel de cima e embaixo. Um andar inteiro desse que você estava vendo aqui. É uma contabilidade, lembrando, né, É uma gente? contabilidade. E era papel puro. E aí o que a gente fez? Vamos modernizar, e aí, em vez das pessoas irem no arquivo buscar o papel, a gente tinha um carrinho, né? Você vê isso muito no filme americano, né, bicho? Que o carrinho levava, a primeira vez que estava funcionando. E o rapaz jovem, que até é muito meu amigo até hoje, ele deixou o carrinho no primeiro dia, cara, em frente à porta. E eu cheguei e xinguei. Cara, e aí depois uma diretora me falou, Mário, cara, tá começando o projeto hoje, você me faz uma dessa, cara? Começando o projeto, a gente mostrando que a gente quer facilitar pro time, cara. E eu, é mesmo, cara. Aí eu fui aprendendo, cara. Primeiro entende a situação, aí depois você vai achar ruim. Entende por que aconteceu, o que a pessoa está fazendo. Então, uma das coisas que eu falava é isso, cara, cuidado, tá? Falaria outras coisas também, Silvestre. Falaria, cara, estuda muito, mas muito mais do que você estudou. Eu estudei muito tecnicamente. Eu diria, estuda muito, mas não estuda só tecnicamente. Quando eu fiz minha grande transição de vida, vou dizer assim, e tem um caso muito legal, eu comecei eu continuei estudando tecnicamente, mas eu comecei a estudar, a ter um autoconhecimento. Eu comecei a desenvolver o meu autoconhecimento. Isso mudou muito o jogo do Mário líder. Tá? Tanto que eu tenho uma funcionária que eu falo isso de vez em quando, a Dani, que ela trabalhou comigo 8 anos, ficou fora 3 anos, agora voltou, uma pessoa maravilhosa. Um dia eu falei com ela, nossa, Dani, a turma aqui da Matu tá legal demais para trabalhar, o pessoal tá bacana, tá diferente, né? Ela olhou e pensou, Mário, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Não somos nós que estamos diferentes, não, cara, você tá diferente. E aí eu entendi, quando a gente muda, todo mundo ao nosso redor muda, né, cara? Porque muda a sua percepção em relação ao que está acontecendo, né? Justamente. Então, assim, foi uma grande lição. Então, eu diria isso para aquele Mário lá. Muito bom. E deixa eu te contar uma história que se conecta um pouco com essa que você contou primeiro, que eu originalmente sou um técnico, um programador, né? E como um programador, eu gostava de falar com máquinas, né? E preferia falar com máquinas a falar com pessoas. Programador é isso, né? Mas esse passado ficou distante, já está lá atrás. E eu tive que criar algumas estratégias pessoais, né? Para conseguir quebrar a barreira de ser introvertido, um pouco similar a como você já mencionou, que era também essa timidez, né? Com a necessidade que eu precisava de conversar com as pessoas, né? Então, precisei criar estratégias. E aí, para eu conseguir me conectar com as pessoas, né, entender os motivos pelos quais elas tomam determinados tipos de decisão ou agem de determinadas formas, uma das estratégias que eu criei foi conhecer as suas histórias.
Ah, né? E o Deep Dive hoje, ele é um pouquinho desse trabalho, né? Que onde eu deliberadamente quero conhecer a tua história. Por que o Mário tem essas opiniões? E a gente conversa aqui sobre elas. Muito E aí eu consigo me conectar mais com as pessoas. Pode ter Né? certeza. Eu uso uma estratégia quando eu vou fazer entrevista com pessoas que eu pretendo contratar. Eu peço para ela trazer uma foto mais antiga que ela ache sobre ela, né? De preferência quando criança, e peço para ela me contar a história da foto. Eu também tenho uma fotinho minha especial, que aí eu conto a história da minha foto. Né? E aí, cada um contando essa história, a gente acaba encontrando várias coisas em comum sobre a vida. E eu criei essa estratégia para mim, para me facilitar conectar com as pessoas. Pô, muito bacana. Fantástico, cara. Mas eu tive que fazer isso, teve que ser deliberado. Não nasceu em mim. Né? Eu tive que criar coisas. Criar para você poder conseguir essa interação. Para eu conseguir. E aí, quando eu me conecto com as histórias, eu me conecto com as pessoas, e aí eu consigo essa percepção. Né? E é bom nisso, né, cara? E é muito legal depois que a gente faz, é muito legal.